Bom dia, bom dia. Essa aqui é a live 6 em 7. Você que está conectando aí via YouTube, todos os dias no Instagram, às 7 da manhã. Estamos aqui ao vivo, pela graça de Deus. E vamos começar mais um dia, porque Deus é bom e quer falar conosco. Então, bom dia você que está conectando aí. Nós vamos falar algo aqui e Deus quer falar conosco. Estava orando ontem e Deus me deu uma palavra e eu vou compartilhar com você. E é isso aí, a gente vai dar continuidade aqui. E vamos orar antes de começar, né? Daqui a pouco vamos entrando mais gente aí, o pessoal nesse dia friozinho aí acorda um pouquinho mais tarde. Mas é isso aí. Então sejam bem-vindos aí, vocês que estão conectando com a gente. Vamos ter o nosso tempo juntos aqui, vai ser uma bênção. Vamos orar. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Mais um dia estamos aqui presentes na sua presença, Senhor, e queremos clamar a Ti para que o Senhor esteja em nós nessa manhã, esteja conosco aqui e que nós possamos ouvir algo do Senhor, sair transformados de como nós entramos e possamos, Jesus, realmente viver algo diferente aqui, Deus. Então, nosso coração se enche de expectativa e que o Senhor libere a sua palavra, Deus, que cure, transforma e muda a nossa vida, o nosso coração. E nós oramos, Pai, e pedimos a Ti, em Teu nome, Pai, esteja presente em nosso meio. Que o Senhor fale conosco, Pai, e que possamos realmente viver algo do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, abrimos nosso coração a Ti. Amém. Amém, amém, amém. Bom, pessoal, eu estava ontem tendo um tempo de oração e Deus falou algo bastante importante, assim, né? E é até meio difícil, talvez, de conseguir resumir, né? Mas eu acredito muito que a gente vai conseguir extrair, né, o que o Senhor tem para falar. Que é o egoísmo sutil, né? Eu apelidei não, né? Eu coloquei esse título, egoísmo sutil. Porque, assim, a gente vê na palavra de Deus, tem um texto muito conhecido, que é de Filipenses 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um se cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. E aí no versículo 5 ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, aqui ele tá dizendo, né, o apóstolo Paulo está dizendo para uma igreja, né, para um corpo de uma igreja, um corpo diretivo de uma igreja, que eles deveriam ter a mesma motivação, eles deveriam se exortar uns aos outros, eles deveriam ter uma comunhão em Cristo, no Espírito, eles deveriam ter uma profunda afeição e compaixão, eles deveriam andar no mesmo amor, em unidade, a mesma atitude, o mesmo propósito, o mesmo coração. Então aqui ele está falando sobre andar em unidade, né? E andar dando frutos do Espírito aqui, que são importantes, amor, compaixão. E aí o que me chama a atenção é que no versículo 13 ele vai falar: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humilhem-se uns aos outros. E depois ele vai dizer que o próprio Cristo deu esse exemplo, que mesmo sendo Deus, não se apegou a isso e se esvaziou para poder vir à Terra e fazer parte, né, como se fosse um de nós, mas também ele era 100% Deus. No entanto, o porquê que isso me chama bastante atenção? Porque a gente às vezes
tem um contexto aqui interessante, porque a gente às vezes não leva em consideração. O apóstolo Paulo está dizendo para o povo viver em comunhão e não fazer nada por egoísmo ou por vaidade. Então, o que eu fiquei pensando muito ontem, Deus falou comigo, é que às vezes existe, de uma forma sutil na nossa vida, o egoísmo, né? Ontem eu falava sobre o filho mais velho, né? O filho pródigo, da parábola do filho pródigo. O filho mais velho, se a gente for olhar a essência do que ele viveu, era um egoísmo, né? Ele servia o pai por obrigação, por costume, e no fundo ele tinha um sentimento, ele tinha uma atitude egoísta, porque ele estava procurando o fim em si mesmo. Ele não estava procurando o fim das suas atitudes e do seu amor ao pai. Ele estava procurando levar vantagem, obter de algo bom para si. Então ele estava servindo por obediência e por obrigação, por costume, por uma atitude egoísta e não por amor, né? E aí eu fiquei pensando quantas vezes eu servi a igreja, servi a igreja e o corpo e pessoas de forma lícita, né? É lícito, é bom, né? Mas que no fundo o meu coração estava escondendo uma motivação egoísta, né? Então, às vezes a gente pode muitas vezes viver e buscar o Senhor. Isso que é o mais tenso, assim, que eu fiquei falando, Deus, som no meu coração, né? Muitas vezes a gente pode buscar o Senhor. Eu posso fazer essa live falando de Deus, falando do amor de Deus, trazendo palavra aqui, mas no fundo a minha motivação pode ser egoísta, pode ser de querer conquistar audiência, né? Ou seja, bastante pessoas, pode ser querer conquistar e com essa audiência e relevância dentro por trás de tudo isso tá uma motivação egoísta de ter o meu nome glorificado ou conseguir mostrar para as pessoas que eu era capaz de ser alguém relevante, de ser alguém influente. Então esse é um exemplo. Posso ter uma célula e dentro da minha célula crescer a célula, multiplicar muitas vezes para mostrar que eu era um bom líder, fazer algumas, sei lá, pregações ou enfim, várias atitudes dentro do reino de Deus que são boas, né? O fim é bom, o fruto é bom, mas o que gerou esse fruto foi uma motivação egoísta, né? Então, muitas vezes a gente pode ver que pessoas trabalham e ficam fazendo as coisas dentro, até mesmo do reino de Deus, de uma forma egoísta. E é difícil avaliar isso, né? Você não consegue entrar no coração de alguém e ver se essa pessoa estava ou não, no final das contas, ela estava ou não sendo egoísta. Mas a gente pode avaliar o nosso coração, né? Por que a gente tem se conectado aqui todos os dias, né? Às 7 horas, 7 da manhã? Por que a gente vai aos cultos? Por que a gente ora no secreto? Por que a gente vai ao secreto, né? É isso que eu estava me perguntando ontem. Por que eu estava conectado no Senhor? Por que ontem eu orei? Por que eu fui orar? Por que eu estava procurando a face do Senhor? Então, no final de tudo, a minha motivação, a minha busca por Deus não pode ser o fim em mim mesmo, né? É isso que eu estava pensando ontem. Eu falei, cara, eu vou compartilhar isso com os meus irmãos. Senhor, eu não quero ficar aqui 2 horas orando e ficar clamando e buscando a sua face aqui para o fim ser em mim mesmo, para que os benefícios que isso gera sejam um fim em mim mesmo. Eu posso jejuar. E por que eu quero jejuar? Por que eu quero me consagrar? Não pode ser apenas porque eu quero ter mais do Senhor, eu quero ser mais sensível ao Senhor, porque isso é um fim em mim mesmo, vocês entendem? Isso é um fim em mim mesmo, isso é o fim, é um benefício para mim, não, porque eu vou ter mais autoridade, eu vou ter mais sensibilidade. É bom, mas não deixa de ser egoísta, é o fim em mim mesmo. Por que eu estou orando demais? Por que eu quero ser cheio do Senhor? Por que eu estou realizando obras? Eu não posso fazer com que isso seja um fim em mim mesmo, vocês entendem? Então, isso é sutil, por isso que eu falei, o egoísmo sutil do nosso coração, né? E Davi, aí eu vou dar um exemplo de alguém que foi assim, né? Davi, ele tinha tudo isso.
Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele orava, ele adorava no templo, ele era um conquistador, ele sempre fazia muitas coisas ao Senhor, mas ele falava, olha só, eu quero habitar todos os dias, né, no seu templo, na sua presença, desculpa. Então Davi tinha tudo isso, mas a motivação sempre era a glória de Deus, a motivação sempre era o Senhor. O fim não era em Davi, o fim era na glória de Deus. E eu estava pensando muito isso, assim, Deus, eu quero orar pela sua vontade, eu quero orar para receber do seu Espírito, eu quero orar para ser alimentado do Senhor, eu quero orar e ter uma vida no secreto, de fato, que incendeie a minha própria vida, mas que esse fogo refine as minhas motivações. Que esse fogo refine o Senhor, porque eu não quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Eu não quero moldar ao meu padrão a vontade de Deus, mas eu quero estar no padrão de Deus e fazer com que todas as minhas motivações elas estejam baseadas em trazer a presença de Deus de uma forma real, né? Em trazer o Senhor de verdade, que todas as minhas motivações estejam em ter o Senhor habitando em mim e que essa seja a habitação e seja a única motivação. É isso. Eu não quero buscar o Senhor para poder ser digno de nada, né? Eu não quero buscar o Senhor para ser digno de alguma coisa. É igual filho, né? Porque a gente vive isso na nossa relação com os nossos pais. Bom, se eu for um filho bom, se eu comer direitinho, se eu obedecer o meu pai, eu vou conquistar, né, o que eu quero. Só que com Deus não é assim, com Deus não é algo meritocrático. Eu não faço algo para merecer algo. Entende? É esse que eu digo do sutil, do sutil egoísmo, do egoísmo sutil, porque ele tá ali envolto em uma motivação boa, mas no fundo ele só tá querendo ter algo em si mesmo. E na verdade tudo tem que ser para a glória de Deus, né? Tudo tem que ser para a glória do Pai. E aí tem um texto também que é em Tiago 4, que diz o seguinte: quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. E aí esse texto é conhecido, né? Quando você pede, você não recebe porque pede para o seu próprio interesse. Então, eu fiquei ontem pedindo para o Senhor sondar o meu coração, né? Lá tem os Salmos 39, diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, se há uma motivação errada, e guia-me por um caminho eterno. Eu não quero ser líder de célula para crescer e ganhar relevância, poder orar pelas pessoas e ter algo conhecido na igreja. Não, eu quero ser um líder de célula porque eu quero ver pessoas sendo transformadas e porque eu quero ver pessoas sendo convertidas ao Senhor. Eu não quero ficar horas orando para ter autoridade espiritual, para ter sensibilidade, para realizar sinais e maravilhas pelo fim em mim mesmo, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a presença do Senhor seja de fato habitada em mim. E eu não quero que a presença do Senhor seja habitada em mim apenas para que eu seja beneficiado humanamente dessa presença, mas que isso seja para a glória do nome de Deus. E aí, assim como Davi sempre honrava o Senhor, ele sempre glorificava o Senhor. E isso era algo justo, isso era algo correto, isso era algo bom, porque era talvez aí o grande exemplo. E aí Paulo vai dizer sobre Jesus. Jesus era Deus, mas ele não se apegou em ser Deus, se esvaziou da sua glória e transformou-se em veio habitar em nós, conosco, né? Entre nós. E aí eu estava ontem lendo a passagem da mulher samaritana. E aí é interessante que duas pessoas tinham necessidade de se saciar ali. A gente talvez não tenha percebido isso. A mulher, e Jesus fala, olha, eu tenho a água de vida eterna para te dar e você nunca mais vai ter sede se você beber dessa água. E depois quando os discípulos chegam, eles vêm e oferecem, eles falam, o texto diz, eles insistem ao Senhor, Senhor, coma alguma coisa. Cara, e a resposta de Jesus foi incrível. Ele falou assim, olha,
O que eu tenho para comer vocês não conhecem. A comida que eu tenho para comer vocês ainda não conhecem. Que é realizar a vontade do meu Pai. E aí eu fiquei pensando, bom, provavelmente Jesus poderia estar de jejum ali, devia estar vivendo um momento de consagração. E aí ele não comeu e ele foi realizar a vontade do Pai. Então, Jesus tinha fome de realizar a vontade do Pai. Jesus tinha fome de realizar o que era da vontade do Pai. E ele glorificava o Pai, né? E negar a si mesmo é viver a vontade do Pai integral, né? Que Jesus vai falar isso, olha, você negue-se a si mesmo e siga-me. O evangelho, ele vai dizer também, né, o custo de seguir a Jesus, que é você renunciar tudo o que você tem e o que você é. E você ser cheio do Senhor e fazer com que somente a vontade de Deus seja estabelecida. E por que eu estou falando sobre isso, sobre o egoísmo sutil? Porque a gente vive um evangelho hoje que é pregado na grande massa, né? Que é um evangelho que ele tá com essa embalagem, né? O egoísmo sutil, ele tá embalado assim. Não estou dizendo que isso é feito na nossa igreja, mas eu estou dizendo que isso é feito de uma forma geral nas redes sociais, né? Por grandes homens, assim, e tal. Eu estava lendo isso ontem, e isso é grave, por isso veio ao meu coração, eu falei, eu vou compartilhar isso com as pessoas. Porque a gente não pode se achegar a Deus para receber algo em trocas, não é isso? A gente não pode ser mais santo, querer ser mais santo ou obedecer somente igual o filho mais velho, né? Pai, eu tô aqui, eu tô obedecendo ao Senhor, eu sempre cuidei das suas coisas, eu sempre fiz as coisas para o Senhor, mas eu nunca tive o privilégio de receber um novilho para comemorar com os meus amigos. É uma mente egoísta. No fundo do coração dele, ele não estava servindo por amor, ele estava servindo porque ele queria se beneficiar de algo. Entende? Então, eu quero deixar isso para você assim, porque eu fiquei pensando ontem e eu fiquei pedindo para Deus avaliar as motivações do meu coração e que eu não faça as coisas por isso, né? Não quero fazer caixinhas de pergunta no Instagram, fazer posts, fazer as coisas para que o meu nome seja glorificado ou para ganhar somente, não isso, às vezes não quero nem que meu nome seja glorificado, vou falar, não, é nome do Senhor, aleluia, mas no fundo eu só queria ter aquela influência, no fundo eu só queria mostrar ou provar para alguém que eu era bom, no fundo eu só queria, de fato, talvez ser independente de algo, cara, então isso é muito sério, né? Porque às vezes a gente pode estar servindo tantos anos ao Senhor, só para no final das coisas poder dizer, olha só, Jesus, eu apresento aqui o relatório, eu sou digno disso, eu sou digno daquilo, entende? Então, isso é muito sutil, e é sutil mesmo, e é por isso que eu apelidei de egoísmo sutil, porque ele está embalado dentro de uma boa motivação, ele está no fim, o produto final dele é bom, mas a gente só quer algo para satisfazer a nossa vontade, realizar algo do nosso coração. Então, por que nós somos pessoas que estão nos caminhos do Senhor? Porque queremos ser líder de célula, porque queremos orar, porque estamos orando, porque estamos jejuando. Ontem eu vi uma pergunta assim que era o seguinte, pastor, eu posso jejuar e ter uma segunda motivação no jejum que é emagrecer? Veja como é o sutil o nosso egoísmo. Porque, na verdade, isso é tão sério, porque é a raiz do pecado original, era a raiz de Eva, né? Eva queria ser igual a Deus, era algo egoísta, né? Eu quero também conhecer esse negócio aí, eu quero ser igual a Deus. Então, no final das contas, era egoísta. E a raiz do pecado original é esse egoísmo, assim, não, eu vou então comer desse fruto porque eu quero conhecer o que Deus conhece, sabe? Eu quero orar muitas horas porque eu quero ter autoridade espiritual, porque eu quero ser alguém espiritual. Mas por quê? Né? Por que você quer? Será que é de fato para glorificar a Deus e para ter mais o Senhor? Ou é porque aí você vai conseguir... Porque você quer ter a vontade de Deus na sua vida? Porque você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Né? Por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável e aí, pô, é bom, né? Então eu vou estar bem. Vocês entendem como é sutil? E aí eu quero orar com você o Salmo... Deixa eu desligar aqui a câmera, rapidinho. É isso aí. Eu quero orar com vocês o Salmo 139, que o Salmo 139, ele foi essa minha oração. Deus, eu quero que o meu alimento seja a sua vontade, né?
É isso aí, Beth. A gente busca a aprovação de quem, né? Isso é sério. Parece que não, mas isso é sutil demais. E, e se a gente não tomar, se Deus não sondar o nosso coração, a gente pode viver anos dentro da igreja, até se enganando, a nossa mente enganada. A gente pode, às vezes, não perceber. Então, que hoje seja a luz na nossa vida, isso. Que hoje seja a luz no seu coração, que o Espírito Santo sonde a gente e mostre pra gente se a gente está buscando ou fazendo algo que, no final das contas, o fruto é para nós mesmos, termina em nós mesmos, ou se de fato é para glorificar Deus, se de fato é para viver a vontade de Deus, se de fato é para a gente estar conectado direto com Deus, assim, sem nenhum intermediário, sem nenhuma vontadezinha assim pequena intermediária, sabe? Ontem eu estava fazendo a inscrição em mais 2 redes sociais, né? O TikTok e uma que chama Kawaii também, que são de vídeos rápidos. E aí a Simone me pergunta, e elas são redes sociais que monetizam, ou seja, você ganha dinheiro com elas, né? Então quanto mais você posta, mais você ganha seguidores e fama, mais você ganha dinheiro. Diferente do Instagram, a gente pode ter aqui, daqui, sei lá, alguns meses, 10 mil pessoas, e eu não vou ganhar dinheiro nenhum com essas 10 mil pessoas, né? Aí a Simone perguntou pra mim, por que você quer fazer as inscrições, né, nessas plataformas? Porque você quer ganhar dinheiro, né? Você quer que seus vídeos ganhem dinheiro? Eu falei, não, porque eu quero que mais pessoas conheçam o que eu tenho para falar. Mas eu posso garantir para vocês que talvez alguns meses atrás a minha motivação principal seria fazer vídeos e monetizar esses vídeos, ou seja, ganhar dinheiro com esses vídeos. Então, até pouco tempo atrás, talvez a minha motivação principal dentro disso era fazer com que o evangelho fosse propagado, mas que na verdade também seria ganhar dinheiro. Então, veja como que às vezes é sutil, né? Muitas vezes a gente tá ali, a gente quer fazer as coisas e no fundinho tem algo no nosso coração que tá errado, assim, sabe? Então, que tá em nós mesmos, que é um fim em nós mesmos. Então, por que eu quero fazer posts? Por que eu quero orar? Por que eu tô aqui orando, Senhor? Por que eu tô aqui no secreto? Por que eu tô jejuando, né? Eu não posso jejuar também para querer emagrecer. Que foi o que veio na caixinha de pergunta lá. Mas é porque eu quero me consagrar. Mas por que eu quero me consagrar? Né? Porque eu quero realizar a vontade do Senhor. Mas por que eu quero realizar a vontade do Senhor? Porque eu amo o Senhor e é isso, é tudo que eu quero. Então, amém. É isso aí. Porque às vezes pode estar embalado, né, em algo que está querendo ser um fim em nós mesmos. Mas que a gente fale como Jesus, a minha comida é realizar a vontade do Pai. Então, eu talvez não consiga chegar aí no seu coração e revelar para você isso. Mas eu sei que o Espírito Santo do Senhor está aqui e Ele quer falar com você. Né? Para você que está ouvindo essa palavra agora, ou talvez vai ouvir mais tarde, ou hoje essa eu quero deixar gravada, porque eu acho que isso é importante, porque é tão sutil, é pequeno, às vezes é muito difícil da gente conseguir mensurar, mas eu sei que Deus está conosco aqui e que o Espírito Santo está sondando os nossos corações. Eu quero orar isso, para a gente poder viver de fato algo no Senhor, assim, que é real, assim, sabe? Que não tem nenhum resquício de egoísmo. Eu vou orar pela sua vida e vou orar o Salmo 139. Deixa eu até abrir aqui. Eu amo orar esse salmo, gente. E eu oro várias vezes esse salmo na minha semana. E eu creio que ele é a resposta, né? Ele é a forma da gente, de fato, viver, né? Isso que eu tô falando agora aqui. Deixa eu só abrir aqui. Já tô aqui no 39. Cadê? Não, é 136. Olha só, tô falando errado. Eu li ele na live esses dias. Cadê? Oxi. Deixa eu só aqui. Opa, tava no lugar errado. Amém. Vocês já estão terminando, gente. Eu vou liberar vocês já. Achei aqui. Amém. Aqui, ó. Salmo 139.
a partir do versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirija-me por um caminho eterno. Então eu oro muito esse texto, né? Porque eu sempre estou falando, Deus, sonda as minhas motivações. Vê se há em mim algum caminho mal, né? Eu compartilhava com a Beth há um tempo atrás que eu orei anos antes de começar a querer mostrar as coisas nas redes sociais, porque eu não queria que a minha motivação fosse errada. E eu orei anos por isso. Senhor, se a minha motivação for errada, eu não quero ter fama, não quero fazer isso para ganhar dinheiro, para ser famoso e rico. Não, eu quero fazer porque o Senhor está mandando eu fazer. E ainda a nossa audiência é pequena, mas eu sei que um dia Deus vai projetar. E o meu coração tem que estar no mesmo lugar, né? Então, eu quero orar com você esse texto, para que tudo isso que a gente falou aqui seja uma verdade, que o Espírito Santo mostre para você, talvez, áreas da sua vida, ou coisas que você está buscando há tantos anos, coisas que você está clamando há dias, talvez, e que você está falando com o Senhor sem parar sobre isso, mas que no final das contas, a motivação está em algo benefício em você mesmo, não é por amor ao Senhor, mas por amor a você mesmo. Então esse egoísmo que é sutil, assim, ó, o Espírito Santo pode revelar, né? Eu só abri a porta. Quem vai entrar e fazer a obra e limpar tudo é o Espírito Santo. Então eu quero orar esse salmo com você, amém? Senhor, nós nessa manhã, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor sonde as nossas motivações, que o Senhor sonda o porquê das coisas que temos feito e porquê estamos fazendo. Senhor, assim como esse salmista orou, nós oramos essa manhã. Sonda-nos, Pai. Que o Seu Espírito seja livre para entrar nos nossos corações, para falar conosco e ver o que há de errado em nós, ver as condutas que nós estamos tendo que não estão de acordo com o Senhor, mas aquelas coisas sutis que talvez não sejam reveladas até hoje para nós, que nós temos orado, buscado e clamado, que na verdade não tem um fim em você, mas um fim em nós mesmos. Que nosso coração não seja igual ao coração do filho mais velho na parábola do filho pródigo, que só estava servindo ao pai por obrigação, por costume ou para receber a herança em troca, mas que estava fazendo por amor ao Senhor, por amor ao Pai, sem querer nada em troca. Que nosso coração seja igual ao de Jesus, que não se apegou em ser igual a Deus, mas se esvaziou, deixou a sua glória para vir servir essa humanidade caída. Então que o Senhor sonde o nosso coração, prova os nossos corações, prova as nossas inquietações, as nossas motivações, Pai. Porque só o Senhor pode revelar. Às vezes nem a gente consegue perceber, mas o Senhor pode mostrar. Então mostra, Senhor, a nós, revela a nós, Deus, as nossas motivações, nossas inquietações, nossas ansiedades. Revela, Senhor, e passa o Teu fogo sobre os nossos pedidos, coisas que nós temos pedido e clamado ao Senhor durante anos, durante meses, durante dias talvez. E vê se há alguma conduta que te ofende, algo que não te agrada, algo que não está de acordo, Deus, com o Senhor, que não agrada e não honra o Teu nome. E corrija os nossos caminhos, Pai. Dirija-nos por um caminho eterno, dirija-nos pelo Teu caminho, dirija-nos por um caminho de vida eterna, Senhor. Dirija-nos por um caminho de saúde, de realidade, Senhor, em nome de Jesus. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas o Seu Espírito pode. Então libera o Teu Espírito agora sobre nós, sobre essas pessoas que estão aqui nessa live. E traz um equilíbrio, traz saúde, prova o nosso coração e transforma tudo em nós, para glorificar sempre o Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém e amém. Amém, é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido bom para você, que Deus tenha falado com você. Depois, se você quiser, você pode refletir, né? Nesses textos, tá lá em Timóteo 2, né? E aí você pode ler também. E Filipenses 2, né? Você pode ler, é muito bacana esse texto. Tira para você refletir, para você pensar, deixa o Espírito Santo falar com você. Salmo 139, né? E sobre orar e não pedir, porque está orando e pedindo mal para os seus próprios interesses, está lá em
Deixa eu pegar aqui que eu marquei. Eu sou horrível para referência, gente. Filipenses, é isso aí. Filipenses 2, tá bom? Eu não gravo as referências, é impressionante. Assim como eu não gravo o nome de pessoas, eu gravo fisionomia. Mas amém. Então, que o Senhor fale com você. Obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês... Amanhã estamos de volta. Amanhã temos uma convidada. A Rebeca vai conectar com a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas. Ela é psicóloga, né? A gente vai falar algumas coisas importantes sobre as nossas emoções e tudo mais. Vai ser incrível. Então, às 7h07 eu vou estar aqui. Espero que você conecte também com a gente. Se você lembrar de alguém, né, convida também para estar junto com a gente. E que o Senhor abençoe seu dia, sua vida. Amém? Tamo junto, gente. Uma excelente quarta-feira para você. Que você seja abençoado pelo Senhor aí. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração de vocês e até amanhã. Um bom dia.